Capítulo 9 de Daniel. As 70 semanas. Ele tinha mais de 80 anos de idade e breve iria pelo caminho de toda a terra. Mas o coração ainda ardia pela revivificação espiritual da obra do Senhor, a volta do povo de Deus à terra da promissão, a reedificação da cidade querida de Deus e a reconstrução do seu templo em ruínas. Aplicar-nos para conhecer a palavra de Deus e saber dos planos acerca do seu povo, a igreja, e interceder por ele. Humilhados como Daniel, há poucos crentes que estão fazendo a última oração da Bíblia. Vem, Senhor Jesus. Não oram assim porque não entendem pelo livro. Compare Daniel 9, 2, as coisas que estão impedindo a sua vinda. Mencionamos duas coisas que nos devem pesar sobre o coração. Não se pregou o Evangelho a toda a nação. Mateus 24, 14. O número que o Senhor já marcou para tirar do mundo não está completo. Ver Atos 15, 14 e 16, Romanos 11 e 25. O número não ainda está completo. A grande oração de Daniel. Capítulo 9, versículo 1 e 19. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendia pelos livros. Daniel examinava as Escrituras no seu tempo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançados, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo o mal que nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus,
que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a sua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre, ó Deus, os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Entendi pelos livros, versículo 2 do capítulo 9 de Daniel. Entendeu pelos livros dos profetas. Daniel estudava a Bíblia e considerava a palavra de Deus como coisa muito prática. Aceitou a profecia como a voz de Deus, chamando-o para agir. Tinha chegado o dia do cumprimento de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, capítulo 11, 12, e capítulo 29, versículo 10. Tinha chegado o tempo de findar o exílio de Judá. Contudo, não havia qualquer indicação que tal coisa ia suceder. Ninguém se mostrou acordado para tal acontecimento. Não havia qualquer edito. Acima de tudo, Israel não se tinha arrependido e Deus não podia cumprir sua promessa. Levítico capítulo 26, versículo 40, 42. Muitos dos patrícios de Daniel estavam aclimatados na Babilônia. Muitos gozavam da prosperidade do país graças à fidelidade de Daniel e não queriam encarar os sacrifícios dos que voltavam à Palestina. Que podia fazer Daniel nesse tempo de grande crise? Dirigiu o seu rosto, versículo 3 do capítulo 9. Dirigiu o seu rosto ao Senhor e orou. Nós também estamos em tempos de grande crise, conforme as profecias, e Deus quer que seus filhos considerem a profecia como coisa prática. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que se humilhem até o pó, que façam intercessão dia e noite, e que proclamem a mensagem em todo o mundo. Marcos 16, 15. Note-se que Daniel não se entregou para lutar em oração. Note-se que Daniel não se entregou para lutar em oração, como o cavalo que entra na batalha sem raciocínio. Havia de se preparar o espírito e a mente. A oração deve ser espontânea e do coração, mas não quer dizer que deve ser sem controle. Devemos nos aproximar de Deus com sinceridade e com pedidos definidos, e o onisciente nos ajudará a orar. O próprio Deus, o próprio Espírito de Deus nos ajudará a orar. Alguns recusam-se a orar, dizendo: pode-se orar até enfraquecer o corpo, porém se Deus já tem planos feitos, Ele não o fará. Porém, se Deus já tem planos feitos, Ele não o fará. Outros dizem: o Criador não precisa de criaturas tão insignificantes como nós, para lhe dizerem o que deve fazer. Acrescentam ainda outros: não é necessário pedir o que Deus já prometeu. Mas os que dizem tais coisas não sabem o que é oração. Daniel não enfraqueceu por causa de tais objeções. Não é somente no capítulo 9 de Daniel que se encontram exemplos de oração pedindo o que Deus já havia prometido. Ver também Daniel
Segundo Daniel, capítulo 7, versículo 25 e 29. Ver também 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 46 e 41 a 46, etc. Ao recebermos um cheque, vamos ao banco para receber o dinheiro. Assim é com as promessas de Deus. Temos toda a confiança nas promessas de Deus, mas temos de ir logo a Ele para receber o que nos prometeu. Quando você tem um cheque, você vai ao banco para sacar o dinheiro que aquele cheque dá direito. E assim você, mesmo sabendo que Deus está lhe prometendo várias coisas, você então vai a Deus em oração para buscar aquelas coisas que Ele tem prometido que vai te dar. Sobe a Deus em oração. Dirige-se a Deus em oração. E Deus lhe dará aquilo que você está precisando, ou que você tem direito, ou que o amor dele lhe dá direito de você receber. Dirige o meu rosto. Faz-nos lembrar da palavra do juiz iníquo. Veja Lucas capítulo 18, versículo 1-8. Para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Versículo 3 do capítulo 9 de Daniel. 4 graus de intensidade progressiva são indicados aqui. Oração, pedidos em geral a Deus. Rogos, súplicas com insistência. Jejum para subjugar o corpo. Saco e cinza para lembrar-se de sua baixeza e indignidade ao extremo. Então o jejum é para subjugar o corpo. Não está claro que Daniel tinha as janelas abertas para Jerusalém enquanto orava, como no capítulo 6, versículo 10. Mas o espírito da sua oração dá a entender que as tinha. Note-se como Davi, no Salmo 51, não se justificava do pecado que cometera. Aqui Daniel também não fez desculpa de forma alguma. Veja os versículos 7 e 8, 11 e 18 do capítulo 9. Apesar de ter uma vida pura, irrepreensível e justa, ele colocou-se ao lado dos pecadores da mesma maneira que Moisés se identificou com Israel culpado. Êxodo 34, 9. Para salvar seu povo, o verdadeiro intercessor, como seu grande exemplo, Jesus Cristo, está sempre pronto para se colocar no lugar do pecador, a ser contado entre os pecadores, visto que o seu povo não o quer fazer. Seja qual for a desculpa que temos para oferecer, não podemos desculpar-nos sem culpar a Deus. Daniel não orou por si mesmo, mas intercedeu por seu povo somente com a vitória sobre o interesse próprio. É que o crente pode seguir o exemplo de Daniel, o interesseiro não pode ser um verdadeiro intercessor. O interesseiro, a pessoa interesseiro, o crente interesseiro, não pode ser um verdadeiro intercessor. Tua cidade de Jerusalém. Versículo 16 do capítulo 9. Jerusalém era muito mais do que uma cidade que ele amava. Era a cidade escolhida por Deus, tua cidade, teu santo monte. O interesse de Daniel nessa oração, como a dos intercessores em todas as grandes orações da Bíblia, são as coisas de Deus. Opera sem tardar. Versículo 13 do capítulo 9. Nisso se encontra o segredo de toda a sua oração. Israel podia estar em tais condições que Deus devia adiar o cumprimento da promessa de colocar seu povo de novo na terra da promissão. Daniel receava que o seu povo deixasse passar o dia da graça, como de fato a maior parte o fez. E Deus adiou o cumprimento da promessa. Então foi adiado outra vez no ministério do Senhor Jesus na terra. Alguém pode perguntar, então a oração de Daniel não valeu coisa alguma? Valeu. Resultou na volta de alguns fiéis no fim dos 70 anos. O decreto de Ciro, Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4, é a resposta gloriosa. E também resultou em muita luz preciosa para ele e para nós hoje. Versículo 23 do capítulo 9.
Afinal de contas, qual é o crente que não está pronto a orar a vida inteira para ter uma experiência tão gloriosa como a do versículo 21 do capítulo 9? A resposta imediata à oração. Versículo 20 a 27 do capítulo 9. Daniel é assegurado da volta de seu povo. Daniel 9, versículo 20 a 23. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Gabriel veio voando para tocar em Gabriel. Maravilha, maravilha, maravilha. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Veio voando rapidamente. Versículo 21 do capítulo 9. Os céus estão perto de quem ora. Os judeus consideravam o espaço onde os pássaros voam e onde passam as nuvens o primeiro céu. O lugar das estrelas eles chamavam o segundo céu. A habitação de Deus eles intitulavam o terceiro céu. Compare 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O varão Gabriel voou de lá até o lado de Daniel, em poucos minutos. Não há distância ou espaço grandes para o nosso Deus. No momento que oramos no Espírito, ouve-se a nossa voz no mais alto céu. A hora do sacrifício da tarde. A hora de oração é incenso. Às 3 horas da tarde, a hora em que o anjo apareceu a Zacarias para lhe anunciar o nascimento de um filho, João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 10. A hora em que Pedro e João subiram ao templo e curaram o coxo. Atos, capítulo 3, versículo 1. Fazer-te entender o sentido. Versículo 22 do capítulo 9. Até mesmo Daniel, profeta, e também com a palavra clara da Bíblia, estava intercedendo com muita falta de luz. Estava intercedendo com muita falta de luz. E a Daniel é concedida ainda mais a luz acerca do tempo do fim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Notemos como a luz está aumentando capítulo após capítulo. Deus revela no sonho de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, que os tempos dos gentios na sua primazia sobre Israel serão abreviados, para sempre pela chegada do reino de pedra.
o reino eterno dos céus. A visão dos 4 animais, capítulo 7 de Daniel, revela que os santos de Israel serão honrados nesse reino como povo predileto da terra, porque o seu rei, o Filho Altíssimo do homem, será servido e adorado por todos os governos terrestres. A visão de um carneiro e de um bode, capítulo 8 de Daniel, revela a nuvem negra de tribulação sem igual para ser executada pelo Anticristo. A visão das 70 semanas, capítulo 9 de Daniel, resplandece como uma luz intensa depois das trevas. A justiça e santidade serão mais o característico de Israel restaurado do que a iniquidade flagrante jamais foi. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Versículo 24 do capítulo 9. O termo 70 semanas significa, no original, 70 semanas de anos. Compare com Levítico, capítulo 25, versículo 8. É como se Gabriel tivesse dito: não, ó Daniel, não são 70 anos, mas 70 semanas de anos, ou 490 anos. Nesses 490 anos, todas as 6 coisas do versículo 24 têm de se cumprir. Nesses 490 anos, todas as 6 coisas do versículo 24 têm de se cumprir. As 70 semanas de anos estão divididas nos versículos 25 e 26 do capítulo 9, em 3 períodos. O primeiro período começou no reinado do rei Artaxerxes no mês Nissan, abril, 445 AC, a.C., a data da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vede o versículo 25 do capítulo 9. E vede Neemias, capítulo 2. Esse primeiro período durou 7 semanas ou 49 anos, no período em que a cidade e os muros de Jerusalém foram edificados. O segundo desses períodos são as 62 semanas, 434 anos, até ser tirado o Messias, versículo 26 do capítulo 9, até ser exterminado o ungido. E foram exatamente 483 anos, isto é, 49 anos do primeiro período e mais 434 do segundo, desde a saída da palavra para restaurar, até a crucificação de Cristo nos meses Nissan. O terceiro, assim restam ainda 7 anos para completar os 490 anos. É natural julgar que estes 7 anos seguir-se-ão logo após os 483 anos. Porém, assim não concorda com a história do mundo, e também as próprias palavras da profecia dão a entender que haveria um espaço de tempo antes de começarem os 7 anos do fim. Mas, por que Daniel não mencionou um intervalo de muitos anos entre a 69ª semana e a 70ª? Porque as 70 semanas tratam somente do plano de Deus para com Israel, e assim não incluem o intervalo à época da igreja. Devemos nos lembrar que o livro de Daniel é, antes de tudo, para os judeus. Foi um mistério não revelado no Velho Testamento que Deus quis formar, depois da primeira vinda de Cristo e antes da segunda vinda, um outro povo escolhido e composto de judeus e gentios. O profeta avistou de longe os 2 grandes cumes da cordilheira de eventos, sem considerar os muitos picos menores que sempre existiram entre os dois. Efésios 3, capítulo 3, versículo 4 e 6, e 1 Pedro, versículo 1, 10, 12. Mas por que Daniel não mencionou um intervalo de muitos anos entre a 69ª semana e a 70ª? Porque as 70 semanas tratam somente do plano de Deus para com o Israel,
e assim não incluem o intervalo, a época da igreja. Devemos nos lembrar que o livro de Daniel é, antes de tudo, para os judeus. Foi um mistério não revelado no Velho Testamento que Deus quis formar. Depois da primeira vinda de Cristo e antes da segunda vinda, um outro povo escolhido e composto de judeus e gentios. O profeta avistou de longe os dois grandes cumes da cordilheira de eventos, sem considerar os muitos picos menores que sempre existiram. Entre os dois Efésios, capítulo 3, versículo 4 e 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. No versículo 27, notemos 5 coisas que acontecerão na última semana de anos, nos 7 anos do reinado do Anticristo, no tempo do fim. No versículo 27 do capítulo 9. Ele, o príncipe do versículo 26 do capítulo 9, fará uma aliança com os judeus por 7 anos. A aliança será quebrada no meio da semana, isto é, depois de 3 anos e meio. A grande tribulação começará para o povo judaico. Sobre as asas das abominações virá o assolador. O anticristo dominará até a consumação. O anticristo dominará até a consumação. Cristo aparecerá para destruir o anticristo e livrar a Israel a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon será a batalha do Cristo contra o anticristo, ou do anticristo contra Cristo. Então, é Jesus Cristo, é Miguel, é Cristo que virá lutar com o anticristo na batalha do Armagedon. Será derramada ira sobre o assolador. Deus derramará, o Cristo derramará, Miguel derramará, Jesus Cristo derramará ira sobre o assolador. Note-se que o anticristo, ele no versículo 27 do capítulo 9, o príncipe do versículo 26 do capítulo 9, conforme as outras visões. Aqui diz, vem de Roma. Não é Jesus que fará cessar o sacrifício. Versículo 27 do capítulo 9. Pela sua morte, como ensinam aqueles que creem na interpretação consecutiva das 3 divisões das 70 semanas, mas sim o anticristo, o príncipe, versículo 26 do capítulo 9, depois de destruir a cidade. O homem da iniquidade assentar-se-á no templo, o qual pode ser reedificado agora, a qualquer momento, em Jerusalém, pelos judeus rebeldes antes da grande tribulação, e dirá que ele mesmo é Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Acerca disso, Cristo acrescentou: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda, haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 15 e versículo 21. Conforme Daniel, capítulo 9 e versículo 27. O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, a 70ª. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta no templo. Naturalmente, os judeus recusarão adorá-lo e romperá a tribulação que durará 3 anos e meio. Tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mas nós, a igreja, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Antes da tribulação, antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada, conforme a preciosíssima promessa de Cristo, em Lucas capítulo 21, 34 e 36. Promessa de Jesus Cristo, promessa de Cristo, promessa de Miguel. Lucas 21, 34 e 36. Lucas capítulo 21, versículo 34 e versículo 36. Olhai por vós mesmos,
Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e subsistir na presença do Filho do Homem. É filho do homem e filho de Deus. Filho do homem porque nasceu no ventre de Maria e foi custodiado por José na terra. E filho de Deus porque veio do céu e já era com Deus desde o princípio. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós e está dentro e dentro de nós. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Atualmente um templo maometano ocupa o lugar onde outrora fora construído o templo em Jerusalém. Assim escreveu certo missionário da Palestina. A minha opinião é que muito breve alguém vai fazer uma aliança com os judeus, concedendo-lhes a área onde foi construído o templo. Parece que os muçulmanos, os quais dominam a área em questão, como sendo uma das coisas mais sagradas, percebem isso e não permitem a qualquer judeu entrar nela. Quando desejamos visitar esse lugar, foi necessário comparecer perante uma comissão árabe, não só com passaporte, mas também com prova irrefutável de sermos gentios e não judeus. O povo israelita, no caso de apoderar-se da área do antigo templo, não demorará a construir outro templo para os sacrifícios em Jerusalém, cumprindo assim muitas das profecias de Daniel. Então se cumprirá a profecia de Isaías 59, 20. Isaías 59, 20, uma profecia que também vai relatar este assunto do povo de Deus e este assunto da vontade de Deus feita em Jerusalém. Será segundo a vontade, segundo o gosto, segundo a direção de Deus, do seu Espírito, o que vai acontecer em Jerusalém e no mundo e o que está acontecendo em Jerusalém e no mundo. Deus está atento. Os anjos também estão a serviço do Deus Todo-Poderoso e então está tudo nas mãos de Deus. E nós agradecemos por isso, porque Deus cuida de cada um de nós, os seus, os que Ele, por Jesus Cristo, escolheu para receber a graça, para receber a bênção, para receber a paz. Agradecemos a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por esta leitura maravilhosa e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado.